Fala pessoal, tudo bem? Bom, recentemente eu gravei um vídeo aí explorando um pouquinho os microdados do Enem de 2023. Em breve a gente vai ter aí os dados divulgados de 24, e aí em tese para quem gosta de trabalhar com esse tipo de dado e fazer algum tipo de análise, é interessante que já tenha em mente a estrutura do dado e provavelmente utilize alguns scripts já mais ou menos formatados. E aí, o objetivo dessa videoaula é meio que continuar um pouco do que foi feito nessa videoaula aqui. Eu já disponibilizei, fiz aí uma análise sobre o desempenho dos candidatos por unidade da federação, por disciplina, depois eu olhei para a média entre pessoas de cor diferente, enfim, foi um exercício descritivo bem interessante. Para essa videoaula, eu vou trabalhar com essas três questões aqui em particular. Eu quero saber a quantidade de redação nota 1000 por estado, ou seja, unidade da federação, redações, a quantidade de redações nota 0 também por unidade da federação, e depois a quantidade de redação maior ou igual a 900. E depois, claro, evidentemente, fazer uma ponderação, porque de fato, se a gente olhar a quantidade de redação nota 0 no estado como São Paulo, que é muito mais populoso, esse número vai ser muito grande, ou semelhante à nota de redação nota 1000, isso também vai ser relativamente muito grande. Então, ponderar pela participação, ou seja, a razão, a quantidade de redações nota 1000 em relação à quantidade de candidatos que estão participando naquele estado, é mais interessante e provavelmente mais informativo para a gente. Então, vamos lá? Bora pular uma mão na massa? Então, basicamente, a gente começa aqui já abrindo o nosso script no R. Basicamente, a gente já começa aí carregando alguns pacotes como de praxe, né? A gente utiliza aí o data table, e aí eu vou utilizar o data table aqui, eu acho que eu nunca falei isso, principalmente porque a estrutura de dados que nós vamos ler é um dado muito pesado, e é interessante que a gente utilize uma função do pacote Frid, e na verdade não é exatamente esse aqui, ou é esse aqui, na verdade isso aqui eu posso resumir, mas a gente utiliza essa função Frid para carregar, porque ela é uma função otimizada para fazer leitura de grandes conjuntos de dados. Então, utilizar ela é muito importante. Depois a gente utiliza os outros pacotes que nós já estamos acostumados, dplyr, tidyverse, que dentro do tidyverse tem um ggplot. A gente vai chamar funções também, pacotes que têm funções para fazer os mapas, que nós estamos interessados em observar essas médias, essas notas, essa quantidade de notas 1000 e 0 por estado, então é interessante carregar. O arrow aqui era um pacote que eu utilizei para trabalhar com Parquet, mas não é o objetivo dessa aula, não precisa te preocupar. E GT também a gente nem precisa de carregar, porque seria o caso de apresentar alguma tabela. Então aqui por hora vamos até apagar, porque eu estou aproveitando uma parte do script da videoaula passada, e basicamente aqui está feito. A gente começa carregando, pode ser que demore um pouquinho para vocês, eu já carreguei, então esse dado está aqui, microdata, reparem que ele está aqui, ó, tem 3.933.955 observações, 76 variáveis. As variáveis, existe o dicionário de dados. Para quem não sabe do que eu estou falando, é só checar lá na videoaula passada que eu mostro onde esses dados estão, como acessar o dicionário de variáveis, está tudo descrito lá no dicionário, enfim. Vou assumir que vocês assistiram aquela videoaula. Para quem já conhece, pode seguir normalmente sem nenhum tipo de prejuízo. Beleza? Então, os dados estão carregados, então o que a gente vai fazer aqui é iniciar o procedimento de contar a quantidade de redações nota 1000, 0, maior que 900, e depois fazer a razão, e por fim a gente começa a fazer as visualizações, beleza? Então, primeiro a gente chama esse microdata, que é o conjunto de dados brutos que nós carregamos, atribuo ele a um novo objeto, porque vai ser o objeto que nós vamos utilizar nos mapas. Então, o nome desse novo objeto vai se chamar redação 1000. Mas isso é um nome que eu escolhi. Você poderia escolher qualquer outro nome, como eu já falei isso em diversas outras videoaulas. Beleza? Então, a gente vai agrupar para a gente fazer essas outras operações aqui de contar. Então, a primeira parte aqui, ó, estou contando a quantidade de participantes, com a funçãozinha N, por CO, por código da unidade da federação onde esse cara fez a prova. E por que eu estou utilizando, abre um parênteses bem importante aqui, por que eu estou utilizando essa informação? Que é a informação mais rica. Se eu pegar a unidade da federação da escola do cara, ela tem muito missing, então compromete totalmente minhas análises. Essa é uma aproximação aí que eu estou tentando fazer, considerando que esse cara reside numa unidade da federação e ele fez a prova nessa mesma unidade da federação. Pode ser o caso que isso não aconteça. O cara mora no limite ali do município e aí ele faça a prova no outro estado. Isso pode acontecer. Mas por hora nós vamos utilizar essa variável que ela está mais rica de informação, então vamos considerar que seja esse o caso. Então, beleza, a gente faz isso aí com a função summarize, depois crio a nova variável também de redação nota 1000, então estou pedindo para somar quantidade de nota redação 1000,
depois faço isso para 0 e depois maior ou igual a 900. Depois, evidentemente, como eu criei a variável total de participante, eu pondero isso. Redação nota 1000 em relação à quantidade de participante, também pela unidade da federação. Redação nota 0 em relação à quantidade de participante daquele estado. E depois redação maior ou igual a 900 em relação à quantidade de participantes. Feito isso, o nosso conjunto de dados está aqui. Eu já fiz esse procedimento, já carreguei, deu tudo certinho. Claro, multipliquei também por 100 aquelas razões para eu ter um número mais, digamos que, fácil de ler. Então, a proporção de nota de redação do estado 11 aqui, 3,96, depois para o estado 2, e assim sucessivamente para as variáveis que foram criadas. Beleza? Então, nós fizemos isso, fazemos aí o join para juntar, quer dizer, primeiro a gente carrega o conjunto de dados lá com o pacote GeoBR para puxar os dados, os shapefiles, assim dizemos, né? Que são aquelas coordenadas geográficas para fazer com que a gente consiga fazer o mapa na hora que a gente vai chamar a função de on, tá? Então, basicamente, isso aqui é o conjunto de dados que nós baixamos do pacote GeoBR, e aí aqui você tem a abreviação do estado, o nome do estado, código da região. Ele demora um pouquinho para carregar porque é um conjunto de dados mais pesadinho, mas depois a gente pode trabalhar normalmente. A gente carrega esse conjunto de dados, junta os dois bancos de dados depois com essa função aqui, a left join, a gente junta o conjunto de dados, esse conjunto de dados com esse conjunto de dados, para a gente ter as informações de coordenadas geográficas, e beleza, estamos com o nosso dataset prontinho para ser utilizado. Então, o nosso dataset vai ser esse GeoRedac 1000, a gente vai chamar ele aqui agora, pode ser que demore um pouquinho, porque meu computador não está colaborando tanto, mas o dado está tratado, está pronto para a gente fazer a nossa visualização. Depois, a gente tem esse primeiro tratamento, a gente começa aí chamando a função FontEgg@Google, né, para a gente utilizar aí, como por padrão eu geralmente tenho utilizado muito a fonte Ubuntu. Então, basicamente é isso que a gente faz. Depois aí é procedimento de visualização, como vocês já viram, né? Eu chamo de ggplot, qual que é o dado que eu vou utilizar, o que a gente acabou de tratar e de criar aqui até agora. Depois, o preenchimento do meu mapa, aí reparem que a função aqui eu estou chamando de geom.sf, que é a função que vai permitir eu construir o mapa. Ela precisa ser essa, então qual que é o preenchimento do meu mapa? Vai ser com a variável redação 1000, então aqui eu estou olhando para a quantidade de redações nota 1000 por estado. Os limites de estados eu estou colocando na cor branca, você pode personalizar, colocar em qualquer cor. O tipo de escala de cor, estou escolhendo uma D, você pode alterar A, B, C, D, E, F, G, H, se eu não estiver enganado, depois tem como verificar isso também. E aqui o label, né, para levar as informações de rótulo de dado, a quantidade de redações nota 1000 por estado. E a gente vai ver isso aqui agora. A gente faz esse procedimento, redação aqui, o nosso conjunto de dados está prontinho aqui, demorou um pouquinho para carregar, mas ele está aqui, ó, as informações para montar o mapa, proporção de redação nota 1000 e beleza. Vamos até fechar isso aqui para dar uma sobrecarregada. Beleza, fizemos isso, a gente vai dar um Ctrl Enter agora para ver a quantidade de redações nota 1000 aqui. Beleza, enquanto está carregando, reparem que os próximos gráficos que nós vamos explorar, que são quantidade de nota redação 0, depois quantidade de redação maior ou igual a 900, a estrutura do gráfico é exatamente a mesma. O que a gente vai mudar é só simplesmente essas duas informações. Tudo bem? Então, nota de redação 1000, a gente tem aqui a quantidade de redações nota 1000, a gente pode inclusive aqui expandir, e aí eu posso trazer para cá, porque apareceu na minha outra tela, mas aí a gente pode ter uma visão aqui ampliada. Então reparem que o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, que estão aqui nessas posições sudeste aqui, são os estados que apresentaram o maior número de redações igual a 1000. Depois a gente tem o Piauí ali com 6, e aqui a gente tem esse estado aqui, o Rio Grande do Sul. Beleza. O que a gente vai fazer agora é seguir com o novo gráfico. Então, o novo gráfico a gente vai estar olhando especificamente para a quantidade de redação nota 0. Reparem que a estrutura do gráfico é a mesma. Eu, inclusive, já rodei esse gráfico e aqui está a quantidade de redações iguais a 0 por estado. Reparem que a quantidade de redação igual a 0
ela é muito grande, né? Se a gente observar aí, principalmente no Ceará, chega aí a 12 mil redações igual a zero. É um número relativamente alto, né? Para um estado pequeno. E aí a gente tem para os demais estados, né? E aí depois, novamente, é importante depois a gente ter como se fosse um fator de ponderação para a gente considerar o tamanho de participantes que realizaram a prova em relação, na verdade, o contrário, a quantidade de notas de redação zero em relação à quantidade de participantes, para a gente ter uma noção melhor, porque só olhar para esses números brutos, a gente não pode fazer muitas afirmativas em relação a isso. Beleza, redação maior ou igual a 900, a gente faz o mesmo procedimento, eu já rodei esse gráfico, mas vamos rodar mais uma vez para vocês acompanharem. Pode ser que demore, pode ser que não demore, e depois a gente vai avançar para a última parte da videoaula, que é olhar para os microdados também em relação à participação, como eu já mencionei. Enquanto está carregando, carregou já rapidinho, e aí é que a gente tem a quantidade de redações maior ou igual a 900. Isso aqui é interessante, né? Então, isso aqui informa para a gente, mas de novo, a gente não está ponderando ainda pela quantidade. A gente observa que tem uma concentração aqui na região sudeste, evidentemente por conta da população, né? Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas já dá uma noção boa, assim, na quantidade de redações maior ou igual a 900, estão concentradas aqui na região sudeste. Agora a gente parte para a proporção, né? Para a gente conseguir ter uma visualização de proporções. A gente carrega aqui também. Reparem que eu coloquei um argumento adicional aqui, o Options CPEN. Ele permite a gente garantir que quando a gente for apresentar aqueles números decimais muito pequenininhos, ele não apareça com aquelas escalas elevado a E e tal. Ele vai aparecer o número mesmo em sua estrutura original, 0,00000. E por aí vai, beleza? A gente tem esse tipo de exatamente isso aqui que eu estou querendo dizer. Agora reparem que em relação ao primeiro gráfico, a quantidade de notas de redação nota 1000, quando a gente fez aqui a primeira visualização, ó, o que estava apresentando como uma quantidade era o estado de São Paulo. Não era claro pra gente, não era tão claro que era o Piauí em relação à quantidade de participantes. Quando a gente vem e pondera, digamos assim, por essa informação, reparem que o estado de São Paulo não é lá o líder no ranking dessa posição, dessa quantidade de redações nota 1000 em relação à quantidade de participantes, né? Então essa é uma outra visualização bem interessante que pode informar mais pra gente sobre, digamos que o sucesso aí da prova. Depois a gente faz essa mesma ponderação em relação à quantidade de redações nota 0. Vamos rodar aqui mais uma vez também, para aparecer com a nossa fonte Ubuntu já, né? Porque se a gente não roda o gráfico depois, ele perde essa característica. E depois a gente vai também avançar para a quantidade de redação, proporção de redação maior ou igual a 900. A gente já pode visualizar aqui, então, reparem que é interessante, né? Que o estado de Minas Gerais lidera aí, né? Com 10% dos participantes do estado de Minas Gerais apresentaram nota maior ou igual a 900. Isso sim é um dado bem interessante, né? 10% dos participantes que fizeram a prova obtiveram uma nota muito alta, né? Então, isso é muito positivo do ponto de vista descritivo e digamos que em alguma medida do sucesso educacional desse estado. Se vocês repararem, na outra videoaula eu apresentei essa mesma descritiva e a média de redação do estado de Minas Gerais é uma das maiores médias. Vocês poderão ver isso lá também. Beleza, estamos aqui com um gráfico de redações igual a 0. Inclusive esse gráfico aqui me chamou a atenção, porque o gráfico que tem redações em relação ao número de participantes 0 em relação ao número de participantes, chama atenção que é o estado do Ceará. O estado do Ceará, por excelência, nós temos um conhecimento que é um estado exitoso em termos de educação. Isso chama atenção. Eu não sei explicar porque não tem hipótese ainda. Não sei se deve ao fato de não participação no dia, não realização da redação, ou se foi por conta de anular mesmo a prova, ou fugir o tema, enfim. Aí teria que fazer uma análise mais específica para esse dado em específico. Reparem que o estado de São Paulo aparece como um dos menores aqui. Isso é bem interessante também. E a gente finaliza aí com a quantidade de redação 900, maior ou igual a 900 por unidade da federação, que é o que nós acabamos de falar.
Beleza, pessoal? Para quem não viu, vou deixar a playlist aqui também. Então chega lá e confere essas outras videoaulas explorando inclusive esses dados para municípios, que pode ser interessante para quem gosta de fazer análise de dados para política pública em particular.